Bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro do Feminismo Literário, junto com a nossa disciplina eletiva, Direito, Gênero e Relações Étnico-Raciais, que está sendo desenvolvida na Unirio. E hoje a gente vai começar a conversar sobre os feminismos na América Latina e, mais especificamente, no Brasil. Até agora a gente já entendeu a historiografia oficial do movimento feminista. A gente já falou sobre as três ondas do movimento feminista e fez uma análise crítica desses movimentos para identificar quais vozes não estavam sendo refletidas e amparadas nesse momento. Agora a gente vai observar que essa historiografia oficial, esses três momentos, primeira onda com direitos trabalhistas, direito à educação, direito ao sufrágio, final do século XIX, segunda onda se desenvolvendo entre a década de 1960 e 1970, com os movimentos de liberação sexual nos Estados Unidos e na Europa, e terceira onda se desenvolvendo a partir de 1980, também nos Estados Unidos e na Europa, com a formação de um feminismo acadêmico. Como é que essas ondas elas são diferentes, como é que esses momentos foram diferentes dentro da lógica da América Latina. O feminismo ele vai surgir sempre como um movimento de questionamento e de denúncia de uma ordem patriarcal que foi imposta pela modernidade. Então, o feminismo ele não é um discurso, uma prática inerentemente ocidental ou eurocêntrica. Então, a gente pode ter... O feminismo ele é uma postura política, filosófica, epistemológica, que vai se desenvolver em vários locais, em várias culturas do Ocidente, não apenas Estados Unidos e Europa. E a gente pode observar o desenvolvimento do movimento e das teorias feministas também na América Latina e no Brasil, mas observando as devidas especificidades. Isso porque a América Latina, diferente dos países europeus e diferente com uma história de colonização diferente da dos Estados Unidos também, a gente vai ter raízes que são profundamente coloniais, escravocratas. E a gente vai ter um histórico de governos autoritários e ditatoriais, principalmente durante o período da Guerra Fria. A partir de 1950, a gente começa a observar o desenvolvimento nos países da América Latina de ditaduras muito fortes em razão do medo do avanço do bloco comunista sobre os países latino-americanos. Então, existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir definir ondas de movimento feminista. A gente observa na América Latina, a primeira onda não é tão complicada, porque é justamente no século XIX que a gente observa também no Brasil e em outros países demandas das mulheres pelo direito à educação, pelo direito ao sufrágio, mas com relação às outras ondas, isso já é tanto quanto mais complexo, porque a gente vai ter eixos de ações e reflexões que não são tão comuns como aquelas que estavam ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente tem eixos de ação em campos discursivos muito heterogêneos, muito distintos. E aí a gente precisa observar que os movimentos feministas na América Latina eles não vão constituir um grupo homogêneo. As mulheres elas são plurais e a gente vai precisar observar que, a depender de cada contexto cultural, a gente vai ter formas diferentes de lidar, de questionar a subordinação. E aí a gente precisa lembrar também que a própria classificação do feminismo tradicional norte-americano, eurocêntrico, ele também é alvo de críticas. Então, o primeiro ponto aqui importante para a gente observar é que é difícil a gente identificar e nomear uma genealogia própria para o feminismo da América Latina. Existem autoras que vão fazer isso, tanto para a América Latina quanto para o Brasil. E aí, o que eu estou trazendo? A proposta da nossa aula de hoje é ler um artigo de uma autora que esboça um pouco sobre a historiografia do movimento feminista dentro do Brasil. E aí a gente vai ler um capítulo dessa obra daqui, que é uma coletânea organizada pela Heloísa Buarque de Holanda,
Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto. Essa autora coordenou várias obras nesse sentido, pensamento feminista. Ela tem a coletânea dos clássicos do brasileiro, do pensamento feminista negro, então a gente vai ter vários autores vários artigos sendo escritos dentro dessa coletânea, e eu selecionei aqui um artigo específico para a gente poder dialogar na aula de hoje, para a gente entender esses movimentos do feminismo dentro da América, dentro do Brasil especificamente. E aí, nesse momento, esqueci, é Lucas? Não. Thiago Luca. Tiago, né? Isso. Tiago De Luca e a Cecília vão falar aqui para gente. Deixa eu ver se eu consigo fixar para você. Professora, eu acho que a Cecília vai passar o slide, né, Cecília? Oi? Não, a professora vai compartilhar o slide, né? Eu compartilho aqui. Ah, tá, perfeito. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele na tela inteira. Pronto. Foi. Estão conseguindo ver? Eu vou Sim. colocar, Eu gente, tô aqui. vendo, mas não tá na tela inteira, não. Não está na tela? Não, tá na tela, mas não tá, tipo, tela inteira, tela cheia, sabe? Tá Ué, pequeno. para mim apareceu Não sei, tela pode cheia. ser que seja só pra mim. Deixa eu ver aqui. Ué, eu botei Não tá em modo apresentação, professora. do modo começo. Não entrou para vocês? Ainda não. Vamos. Configurar a apresentação. Não é configurar a apresentação de slides. Agora foi? Agora sumiu. Não? Não, ficou Não, agora pequenininho. sumiu, tá tudo azul. Eu não sei por que que não está entrando, porque eu estou colocando do começo. Vou aumentar aqui e vou deixar. Deixa eu ver se eu consigo tirar o. Não está dando essa opção. Mas vocês conseguem. Tá grande, não tá? Professora, eu acho que é em exibição. Pois é, mas eu fui em exibição. Calma aí, eu fui em apresentação de slide, aí em exibição, apresentação de slides. Para mim aparece grande agora. Para vocês apareceu? Não, então acho que Não. deve ser algum erro mesmo. Pois é, eu Deve acho que ser do próprio Zoom. só tá aparecendo no meu. Calma Mas tá aí, legível. vamos tentar de novo. Deixa eu colocar de novo. Vamos lá, exibição, apresentação de slides. Não? Não. Então vamos Não, assim, mas né, tudo gente? Acho que bem. vai funcionar assim, não funciona? Funciona. Sim, não tem problema não. Pronto. Vamos assim. Fiquem à vontade. Tiago, Cecília, vocês podem começar. Muito obrigada, professora. Boa tarde a todos. Me chamo Cecília, novamente, né? Antes da gente entrar direto já no Cecília, se você artigo... conseguir ligar a câmera para a gente, ia ser bom. Eu sei, mas é que eu não consigo, a minha internet ela é muito fraquinha. Então não tem problema não. Vamos lá, vamos seguir. Antes da gente entrar diretamente no artigo da Constância, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a Heloísa também, né, que foi quem organizou o livro Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto, né, no qual a gente vai comentar o capítulo escrito pela Constância. A Heloísa, ela nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, em 1939. Ela é escritora e professora de teoria crítica da cultura da UFRJ, onde ela coordena vários projetos, né? Um dos mais importantes dela é o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, o projeto Universidade das Quebradas, que busca promover Cecília, a eu vou produção de pedir só para você falar. conhecimento, Vou pedir, educação. Cecília, eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto, porque está muito baixo. Eu já coloquei aqui o máximo. Sua voz está baixinha. Ai, desculpa que eu tô meio gripada também.
Melhorou? Tô falando mais pertinho do Tá, microfone. pronto, melhorou. Tá, então, vou recomeçar. A gente vai, antes de entrar na Constância, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Heloísa, né? Que foi quem organizou o livro, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais especificamente o capítulo da Constância. A Heloísa nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, né? Ela é escritora e professora da UFRJ e coordena um programa muito interessante, que é o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que tem o projeto Universidade das Quebradas, né? Que busca promover a promoção de conhecimento, criação artística, né? Com um diálogo entre a comunidade acadêmica e artistas mais da periferia, que é muito interessante. Ela também coordena o Fórum Mulher e Universidade, que é um evento que ela tem ali, né, para o fortalecimento do pensamento feminista, em um espaço aberto, democrático, com vários debates. Muito interessante aqui no Rio de Janeiro. Atualmente, a partir de 2023, ano passado, no final do ano passado, ela quis se reconhecer como o nome de solteira dela, o nome da mãe dela, Teixeira. Então, ela não vai mais pelo nome Heloísa Buarque de Holanda. Agora ela vai pelo nome Heloísa Teixeira, porque ela disse que ela queria homenagear a potência feminina oprimida, as palavras dela, que foi a mãe dela, em que o pai dela já tinha falado muito, ela queria parar de usar o nome do marido, o nome de homens, e abraçar finalmente o feminismo, realmente colocando o nome dela. Eu trouxe isso porque eu achei muito interessante mesmo. Eu acho muito importante a gente trazer esses detalhes. E ano passado, no final do ano, ela já assumiu a Academia Brasileira de Letras, a posse dela da cadeira da Academia Brasileira de Letras, já com esse novo nome. Eu achei algo muito emblemático, né? E agora passando para a Constância, né, que foi a pessoa que escreveu o artigo que a gente vai trabalhar agora, mais profundamente. A Constância Lima Duarte possui graduação em Letras pela UFMG, mestrado pela PUC aqui do Rio de Janeiro e doutorado pela USP. Ela ingressou como professora de literatura brasileira na Faculdade de Letras na UFMG, Universidade de Minas Gerais, e atualmente ela é professora voluntária junto ao programa de pós-graduação em Letras e Estudos Literários da UFMG. Ela tem várias experiências nessa área da literatura, principalmente com ênfase nos temas de autoria feminina e crítica literária feminina. Ela também coordena um grupo de pesquisas Mulheres em Letras, que tem um Instagram muito legal, com informações muito interessantes, que depois eu posso jogar aqui no chat. É muito legal. Cecília, de novo, a voz está muito baixa. Qual parte que vocês ficaram? Eu posso voltar? Não, você pode continuar, é só porque está muito baixinha a voz. Você falou do grupo de estudo de letras da Isso, da Constância. É um grupo muito interessante que ela tem, que ela fundou com esse centro de estudos literários que ela tem, né, na UFMG, na Universidade de Minas Gerais. Ela coordena esse grupo de pesquisas, que é Mulheres em Letras. E ali ela promove vários debates muito interessantes, tal, tem parcerias, entre aspas, assim, com livrarias, tal, promove debates relacionados ao feminismo, tal. Depois eu posso colocar o Instagram deles aqui, que é muito interessante, tem umas informações muito legais mesmo. Pode dar continuidade, Lucas. Tiago De Luca. Eu fico dessa também, desculpa. Não, sem problema. É que geralmente eu uso De Luca, que é meu segundo nome. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora.
fez essa introdução pela Cecília, né, do livro E aí vai Pensamento ser outro Feminista. que eu vou falar. Eu não sei se o meu problema é o áudio aqui, mas o meu áudio está no máximo. Vocês estão muito baixinhos. Eu vou tirar meu fone de ouvido, eu acho que vai ficar mais audível. Vê se vai, um minuto só. Fala Vai, alguma coisa, professor. pode falar, Vê. Acho que eu não estou te ouvindo direito Ah, agora. pronto. Agora eu estou te escutando ótimo. Pode falar alguma coisa só para ver testar aqui o som? Pronto, estou te escutando Tá, muito bem. perfeito. Eu cheguei aqui, botei no para captar do próprio telefone. Pronto. Gente, primeiramente gostaria de pedir desculpa porque eu tô aqui no trabalho e aqui é conceito Open Space, então eu vim aqui para uma salinha e a qualquer momento alguém pode entrar, algum diretor, eu vou ter que sair, caso aconteça isso na apresentação. É, Então, a gente ficou com o livro Pensamento Feminista Brasileiro, como foi bem introduzido pela professora e pela Cecília. A gente ficou com um capítulo da Constância, e ela separa esse capítulo em 4 momentos do feminismo. E, na verdade, em 5 momentos. Ela separa em primeiro momento, segundo, terceiro e quarto momento, e depois o pós-feminismo. Mas antes dela adentrar no primeiro momento, ela diz que o Brasil tem uma cultura à resistência do movimento feminista. Ou seja, não é algo de agora. Essa resistência ela já vem desde 1800. Eu destaco a data de 1800 porque é um marco histórico no movimento feminista brasileiro. É, e é nesse ano que surge a Nícia brasileira, Nícia Floresta Brasileira. É importante a gente mencionar o nome dessas feministas para a gente entender como é que funcionava o movimento e enaltecer o nome dessas pioneiras. Em 1827, houve a autorização de uma legislação autorizando a abertura de escolas femininas. Antes, as mulheres eram educadas exclusivamente para o convento, ou seja, eram ensinamentos de convento. A partir de 1827 é que essas mulheres começam a poder frequentar essas escolas e elas entendem que a educação ela é uma ferramenta libertadora. E não só entender como educação como ferramenta libertadora, mas é disseminar esse conhecimento para todas as outras mulheres. Era uma sociedade que a gente não tinha, na época, a gente tem que passar no contexto histórico, a gente não tinha muita informação, o veículo de informação era muito difícil. Então, o que a Nícia, a Nícia ela é muito visionária, né, nos seus livros. Ela fala que Perdão, ela escreve um livro que se chama Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, que é considerado o primeiro livro brasileiro a tratar sobre o movimento feminista. E o que ela faz? Ela tem essa educação aqui no Brasil, ela viaja para a Europa, ela entende todas as ideias, todos os pensamentos feministas na Europa que já estavam muito, muito evoluídos, e ela traz as interpretações do Brasil, ou seja, mais à frente a gente vai ver que não é um movimento que vem de dentro para fora, é um movimento que vem de fora para dentro. As informações feministas da Europa que influenciam o desejo de liberdade das mulheres. Olha só como é que ela é visionária, né? Ela fala que a desigualdade de gênero ela resulta em inferioridade. E isso ocorre através da educação, ou seja, culturalmente, os homens são ensinados a inferiorizar as mulheres e as mulheres são ensinadas a permanecer naqueles lugares. Por isso que elas não têm elas têm uma visão limitada, mas é por causa da educação que é imposta na época. Ou seja, ela já vem com a ideia de que o machismo é uma construção sociocultural. E ela ainda vai mais além. Ela fala que a mesma educação que ensina os homens a serem machistas, as mulheres ocuparem esse lugar, é a mesma educação que vai libertar elas. E ela fala assim, interessante que ela fala assim, que a visão do homem em relação à mulher é de dona de casa, de cuidar dos filhos, de procriar, de obedecer os prazeres masculinos. Ou seja, ela pontualmente ela vai tocando, né, nesses assuntos em que mais à frente
quando a gente fala em prazeres femininos, ela meio que antecipa o assunto há 200 anos. Ou seja, a gente consegue ver que a Constância, né, que é a escritora feminista que fez esse primeiro capítulo, ela demonstra que o primeiro momento é marcado pela as mulheres saindo de casa. Você consegue ver nesse capítulo as mulheres ter o direito de sair de casa. Gente, e ainda mais, a Nícia tem um livro que ela que fez que fala Opúsculo Humanitário, que é um livro que ela propõe um projeto educacional para as mulheres. E ela ainda fala mais que o progresso da sociedade talvez não seja tão evoluído em virtude do papel que deram para as mulheres ocupar, né? Ou seja, ela fala assim, se a sociedade não é tão evoluída, é porque a mulher está ocupando esse espaço. Aí ela brinca com esse jogo. Se as mulheres ocupassem outros espaços, o que a gente estaria fazendo hoje? Qual seria o progresso do Brasil em si? Então, o primeiro momento é marcado. As mulheres querem sair de casa. Já o segundo momento, ele é marcado pelo fato de que sair de casa. Aí, Thiago, antes de você continuar, só vou fazer alguns comentários que eu Claro, acho por favor. bem relevante, assim, esse primeiro momento histórico que a gente tem. Primeiro ponto que eu acho fundamental, quando a Constância ela diz para a gente que sobre o tabu que existe sobre o termo feminismo. Então, a gente vai observar que as grandes feministas que a gente hoje admira, que foram feministas que se escreveram na década de 60, 70 no Brasil, não se classificavam, não endossavam o título do feminismo, porque ser feminista era ser vista como uma mulher que não tinha autocuidado, uma mulher que odiava os homens, então nenhuma Outra mulher família. que era contra a família, então era um rótulo tão grande, e a Bell Hooks fala isso para a gente o tempo todo, o grande sucesso do patriarcado foi ter feito o feminismo ser um termo é, no qual a gente foge, é um rótulo do qual as mulheres querem fugir. Então, não é de hoje, isso já vem de muito tempo. Então, criar a imagem, que nem foi feito com relação às sufragistas, criar uma imagem, um estereótipo negativo do que seja a mulher feminista, a pessoa feminista, porque não é só mulher que pode ser feminista, não é mesmo? Criar esse rótulo negativo é a primeira arma para desmontar, para desestruturar o movimento. Então, isso é bem importante ela ter começado a mostrar isso para a gente. Sim. E um ponto aqui, o que eu acho muito o auge desse texto da Constância é trazer o nome das autoras brasileiras que lutaram intensamente para que as demandas feministas viessem a ser concretizadas. A Anísia Floresta, ela é do Rio Grande do Norte. É uma mulher de extrema luta. E o Rio Grande do Norte é uma região brasileira onde as lutas feministas se intensificaram, se iniciaram e se intensificaram. Não só foi a parte do Rio Grande do Norte que a gente teve essa maior visualização da necessidade da educação das mulheres, mas também foi no próprio Rio Grande do Norte que a gente conseguiu a conquista do direito ao voto, foi a partir do Rio Grande do Norte. Então, é uma região assim que tem que é formada por mulheres que lutam por seus Sim. direitos desde muito cedo. Eu acho que a gente Sim. pode seguir. E aí, observa, gente, aqui, e aí o Tiago e a Cecília já trouxeram isso bem colocado para a gente está mostrando, ele vai falar de 3 momentos iniciais, que para a primeira onda está tudo dentro de que para a historiografia oficial está tudo dentro da primeira onda, né? Trabalho, educação e voto. A gente está falando em um primeiro momento muito focado em um projeto educacional. Não é apenas Sim. as mulheres, porque isso é um ponto importante. As mulheres não apenas não podiam estudar, como o estudo pensado nas mulheres era um estudo de prenda doméstica. Então, era um estudo no qual a mulher ela vai aprender a ser uma boa esposa, aprender a cozinhar, passar, bordar. Não é um estudo voltado a desenvolver o seu cognitivo, a sua intelectualidade.
Não, é um estudo desenvolvido para dentro de casa, para Um melhorar estudo as religioso condições. também. Oi? Um estudo religioso também. O estudo religioso também. E aí, nesse primeiro momento, a gente começa a romper com isso. E aí pode entrar no segundo momento, Thiago. Não, perfeito. Você resumiu muito bem o primeiro momento e como a constância separa, né? Que é a educação do lar, né? E a vontade delas a ter uma educação uma amplitude maior. Aí onde entra o segundo momento. O segundo momento, a gente também tem que entender o contexto histórico. O meio de veículo principal era os jornais. Então, era o que bombava na época, era jornais, era periódicos, era ocupar esse espaço, porque ser redator do jornal naquela época era status de poder, né? Então, a gente precisa ver mulheres ocupando esses espaços, né, para poder não imaginar, né, mas sonhar, mas lutar por uma sociedade mais igualitária. Ou seja, aqui é uma visão já. Mulheres saem de casa, agora mulheres estão na rua e querem ocupar esses espaços. E ocupar esses espaços tá nesses cargos de visibilidade. Então, nesse momento, eu destaco duas escritoras e jornalistas feministas. A primeira é a Francisca Senhorinha, que ela fala que o maior inimigo das mulheres é a ignorância dos seus direitos. E ela ainda fala que a ciência do homem disso faz com que permaneça a sociedade sendo machista, sendo uma sociedade patriarcal. Ou seja, é confortável para o homem saber que eu ocupo esse espaço, as mulheres ocupam esse espaço e a gente vamos permanecer assim. Né? Eles não queriam mudar o status quo da sociedade. E ela fala que a educação é a única ferramenta para a liberdade dessas mulheres. Assim como a Nícia falava em 1800 e pouco, ela vem falar em 1900 e pouco também. Essa Francisca Senhorinha, ela tinha tanta influência na época que o imperador Dom Pedro II e a princesa Isabel, eles eram assinantes do seu periódico. Então, os jornais na época, eles divulgavam muito essa ideia de que a dependência econômica determina a subjação. Isso quer dizer que isso de fato é verdade, porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres num relacionamento abusivo, não pelo fato de que elas não querem, é pelo fato de que elas realmente necessitam de estar naquele relacionamento porque não tem dinheiro, não tem uma profissão, não tem como se sustentar. Então fica muito complicado para elas saírem disso. Ou seja, de fato, a gente vê na nossa sociedade hoje em dia que a dependência econômica determina a subjeção da pessoa. Agora, isso a gente para pensar, é só um adendo que a gente para pensar nas mulheres que não saem de casa de um relacionamento abusivo porque não tem dinheiro. Agora, imagina as mulheres mães que, além de pensar em si, tem que pensar no filho também, né? Então, fica muito mais difícil elas conseguirem sair desse local de assédio, de abuso. Só foi para contextualizar com que fato que ela estava falando. E a gente também destaca uma jornalista que se chama Josefina Álvares. E ela é muito importante nessa época, porque ela incentivava as mulheres a formar sociedade, a formar associação, a formar grupos de debate para as mulheres. E é assim que a sociedade ela move. Ela acontece através de microgrupos que vão difundindo ideias, discutindo ideias e caminhando para o progresso. Essa Josefina Álvares, ela dirigiu um jornal por mais de uma década. E ela lutava, não só lutava, mas como ela divulgava a garantia básica das mulheres, a garantia de ensino superior, ao divórcio, ao trabalho remunerado e principalmente ao sufrágio, que é marcado pelo terceiro momento, como a gente vai ver daqui a pouco. E a sociedade ela acontece, em termos práticos, através do voto, né? Através da possibilidade de candidatura, porque é lá que vai determinar para onde a sociedade caminha. Então, a gente consegue ver aqui que nesse segundo momento é marcado pela divulgação de ideias feministas, ou seja,
as mulheres... perdão. O segundo momento ele é marcado pela divulgação de feministas para as mulheres. Vou divulgar informações do que é o feminismo, dos direitos das mulheres. Ou seja, a sociedade naquela época eles já estavam em conversas, em planos, em discussões para que no terceiro momento venha a se concretizar essas ideias anteriores. Professora, se você quiser interromper para acrescentar alguma coisa, fica à vontade, porque é bom que o debate fica mais completo. Pode deixar, Thiago, mas eu acho que você está indo bem e está explicitando bastante esse segundo momento que tem a ver com o direito ao trabalho, né? Como é que as mulheres jornalistas, as mulheres, através do principal meio de divulgação das informações, traziam as ideias do feminismo, dos direitos das mulheres e levavam isso para a sociedade. Eu acho que esse é o ponto central desse momento. Isso, exato. Agora, já o terceiro momento, como a professora até antecipou um pouco, ele é marcado pela cidadania, pelo sufrágio, pelas sufragistas, né? É um momento muito peculiar no período histórico feminista. Por quê? Elas queriam ter o direito ao voto. E vários ativistas do momento começaram a ser escutadas pela sociedade, começou a ocupar espaços públicos e elas começaram a ser escutadas pelo Congresso, pelo Senado. E é quando tem um marco também que o senador Justus Sherman ele escuta a Berta Lutz, que é uma feminista radical da época, ele escuta ela, ele entende a ideia que está por trás do feminismo e ele propõe o primeiro projeto de voto feminino. Porém, contudo, todavia, foi tão grande repercutiu tanto que antifeministas e a mídia ridicularizavam, hostilizavam as mulheres. Então, isso acabou que houve um atraso do direito ao voto das mulheres por causa dessa divulgação de que mulheres feministas é contra a família, que mulheres têm que ficar dentro de casa, e como funciona qualquer sociedade na época, você vai divulgando essas ideias e elas vão pegando como verdade. Então, essas falas machistas dificultaram que as mulheres viessem a ter o voto. Depois de 5 anos, é que no Rio Norte... Deixa eu aproveitar e fazer aqui uma observação com relação à Berta Luz. A Berta Luz, ela é talvez o grande nome quando a gente vai falar de conquista do voto feminino no Brasil. E é também um nome muito importante quando a gente vai pensar sobre o papel do Brasil na criação da Carta da ONU. Quando a Carta da ONU, em 1945, foi criada, foi a Berta Luz que, junto com outras ativistas de direitos humanos, impulsionou pela colocação do direito das mulheres na Carta, da igualdade entre homens e mulheres. E aí tem um documentário da Berta Luz muito interessante, eu não lembro eu acho que é na HBO, não sei se é HBO ou Google Play, eu acho que é HBO, em que narra justamente essa trajetória da Berta Luz, como é que ela influenciou não só no Brasil, mas também na conquista dos direitos das mulheres no mundo, internacionalmente. Então, é um nome que poucas pessoas conhecem, a não ser as pessoas que estão estudando de forma mais aprofundada o movimento feminista brasileiro, e é um nome fortíssimo e importante para a conquista dos nossos direitos. Sim, sim. Inclusive, eu estou vendo aqui que eu até esqueci de mencionar o nome dela no terceiro momento sufragista, tanto dela quanto da Alzira Soriano, que eu vou falar um pouco para vocês também. Então, é através da luta da Berta Lutz que vai fomentar essa ideia de que mulheres devem concorrer às eleições. Então, só para voltar no contexto histórico, em 1927, o governador do Rio Grande do Norte ele propõe um projeto para a União autorizando as mulheres a serem eleitas. E acontece um momento muito interessante, que é um marco no movimento feminista brasileiro, que a Alzira Soriano ela se torna a primeira prefeita da América do Sul. E ela teve mais de 60% dos votos e ela estava competindo com o coronel da sociedade.
Gente, agora assim, fica imaginando uma mulher em 1929, sabe, concorrendo às eleições com um coronel, quanto, assim, ameaças de morte ela não deve ter sofrido para desistir das eleições. Então é muito importante a gente mencionar o nome da Alzira como representante, como primeira mulher prefeita da América do Sul. Detalhe, mulher negra, tá, gente? Primeira prefeita negra no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é o que eu falei para vocês no início, né? É um estado que tem uma grande luta, né? Um grande histórico de luta pelo direito das mulheres. E um detalhe importante que eu acho que o texto não fala, a Alzira, ela ganhou da reeleição do prefeito. O prefeito, ele era prefeito no momento da eleição, então ele tinha a máquina pública ali com ele, e ele perdeu. A vergonha foi tanta que ele saiu da cidade dele, no Rio Grande do Norte. E é isso que o Tiago falou. Imagina quão vexatório era, naquela época, para um homem perder politicamente dentro de uma cidade super e ultra conservadora. Eu estou falando aqui que foi um estado que teve bastante progresso com relação ao direito das mulheres, mas é um estado bastante conservador. Como é que o contexto social da época, como é que ele era complexo? Sim, perdão, professor, a ligação caiu um pouco aqui, mas é exatamente isso. Eram mulheres que estavam lutando contra uma sociedade patriarcal e muito à frente do seu tempo. Se hoje em dia a gente vê Marielle Franco, o caso, ameaçada de morte por exercer a sua função, imagina a época, sabe? Então a gente também tem que tipo, ter essa sensibilidade de entender o contexto histórico, como é que estava funcionando tudo, para você ver que tipo, elas estavam lá, tipo assim, lutando pelo que acredita. Isso é muito lindo de se ver, né? Então, a gente tem em 1929, no Rio Grande do Norte, eleita a primeira prefeita da América do Sul. Aí, em 1932, Getúlio Vargas ele garantiu à mulher o direito de votar. Só que teve a suspensão das eleições, elas só iriam exercer em 1945, né? Esse tempo todo. E essa história é interessante, porque assim, ele não garantiu porque ele quis garantir. Na verdade, quando se elegeu Alzira Soriano, várias mulheres elas tomaram as tribunas dizendo: olha, nós queremos direito ao voto. A gente já conseguiu eleger uma mulher, agora a gente quer fazer, não só fazer parte da política, como a gente quer votar também. E aí, com isso, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi uma federação criada por mulheres justamente para buscar a conquista pelo direito ao voto, tomou as tribunas de todos os estados para ler um manifesto pelo direito ao voto. E aí que, depois de iniciativas estaduais, o presidente da República decidiu fazer uma alteração no Código Eleitoral, garantindo o direito ao voto das mulheres. Mas aí você vai contar o que... E aí a gente tem a gente é reconhecido, eu não sei se foi o terceiro ou quarto país na América Latina a reconhecer... América Latina... Não lembro se é da América Latina, mas terceiro ou quarto país, o Brasil foi o terceiro ou quarto país a reconhecer o direito ao voto da mulher. Agora, ok, reconhecemos, mas será que ele foi exercido? E Foi aí, efetivado. Tiago vai contar isso pra gente. Fala, Tiago. Mas interessante, professora, porque quando a gente está falando dos momentos históricos feministas, a gente só imagina o seguinte: política, 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 política. E é muito importante a gente pensar mulheres na política. Mas o movimento feminista ele não é só pautado em só política, né? A gente tem que pensar em mulheres escritoras, né? Então eu vou mencionar, se você quiser depois a gente pode até voltar um pouco na política, mas eu vou mencionar duas feministas, Então, escritoras. deixa eu só fechar esse ponto, né? Pode fechar, por favor. O que aconteceu, gente? Em 1932, Getúlio Vargas fez essa alteração no Código Eleitoral, trazendo a previsão do direito das mulheres. Na Constituição de 34, ele constitucionalizou esse direito. Então, direito ao voto feminino, direito ao sufrágio, a Constituição de 34, de 1934, foi a primeira Constituição brasileira que garantiu esse direito às mulheres. Só que antes que as mulheres pudessem votar a nível nacional, veio aí o quê? Estado Novo.
1937. Então, a gente teve realmente a garantia do direito ao voto em 32, no Código Eleitoral, em 1934, na Constituição da República de 34, mas as mulheres só vieram a exercer efetivamente esse direito em âmbito nacional, em âmbito estadual, elas já chegaram a exercer antes, mas em âmbito nacional, a partir de 1946, quando houve o término da ditadura do Estado Novo. Então, essa história é importante da gente contar. A gente teve uma vitória até em termos históricos, até cedo, início do século XX, mas a gente só conseguiu exercer isso posteriormente. E é importante para a gente observar isso, porque mulheres estão votando e sendo eleitas há menos de 100 anos, há menos de um século. Então, é relativa no Brasil. Então, é relativamente muito novo, é relativamente um direito muito novo. Pode seguir. Sim, perfeito. A gente pensa a mulher só na política, mas a mulher tem que quando ela sai de casa, do lar, não é só para ocupar espaços de política, é ocupar todas as instâncias da sociedade. Então, aí a gente destaca quem? A Rosalina Coelho Lisboa, que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio da Academia Brasileira de Letras, com o seu livro Rito Pagão. Teve uma outra... E engraçado que quando uma mulher conquistava alguma coisa na sociedade, os jornais faziam questão de divulgar. Então, tinha a primeira mulher que fez isso no Brasil. Jornais divulgam, jornais feministas divulgam. E também teve uma escritora um pouco polêmica para a época, que é a Gilca Machado. Ela publicou em 1918 um livro com poemas eróticos, que foi intitulado por ela Meu Glorioso Pecado. Perdão, gente, aqui eu tô vendo aqui o pessoal passando aqui, foi mal. E ela estava tanto tempo do seu frente, à frente do seu tempo, porque foi um impacto muito grande para a sociedade, porque ela desmistificava, ela acabava com os tabus e os paradigmas masculinos em relação às mulheres, e ela fomentava a liberdade sexual feminina. Porque a liberdade sexual, porque a sexualidade feminina era voltada estritamente para o prazer masculino. Não era uma sexualidade feminina voltada para as mulheres. Então, nos seus contos eróticos, ela vai divulgando essas informações de que mulheres sentem prazer, mulheres não são objetos sexuais dos homens como eram vistos antigamente. Então, ela foi muito, muito ousada para o seu tempo, por ter escrito esses poemas. Uma data marcante também, que é 1946, que a gente destaca a Dalzira Bittencourt. Gente, vamos imaginar vários livros, vários jornais. O que essa feminista, essa mulher fez? Ela, no Copacabana Palace, em 1946, ela fez uma exposição de livros femininos. A visibilidade desse evento foi tão grande na época, tão grande, que ele se estendeu para a cidade de São Paulo. E foram mais de 500 livros feministas brasileiros divulgados, fomentados. Ou seja, você consegue ver como é que a sociedade, em 1940, 1950, eles já vão divulgando e comentando e difundindo essas ideias para a sociedade como um todo, né? Não tem que ser uma coisa tipo assim, direito das mulheres, só mulheres podem conversar, só mulheres podem ver. Ela faz questão de mostrar para a sociedade inteira da potencialidade de todas as mulheres, seja na literatura, seja em campo político, ocupação de jornais. Então, ela faz questão de divulgar essas ideias, esses pensamentos e essas mulheres, né? Então, o terceiro momento ele é marcado pelo direito ao voto, direito à cidadania dessas mulheres. E a gente caminha para o quarto momento, que está por volta de 1970. Eu só vou fazer agora um contexto aqui. 1970, Nícia Floresta, ela jamais iria conseguir imaginar
que todos esses direitos, todas essas lutas, elas foram consagradas. O que ela fez lá, ela tem um livro que ela fala assim, Cartas para minha filha. Ela não conseguiria imaginar na potencialidade que aquele livro que ela fez, o primeiro livro lá, que falava dos direitos das mulheres, iria ter um poder tão forte de ter as garantias básicas dessa mulher, das mulheres, perdão. Então, eu estava lendo os capítulos, né? A gente vai ultrapassa até o capítulo que a gente tá lendo, né? Porque você quer entender, porque aqui, você me corta se eu estiver errado, mas é um feminismo meio que feminismo branco, elitista, né? Porque de trabalhar as mulheres pretas já trabalhavam há muito tempo, né? Então acho que é importante a gente mencionar isso também. Também não sei se eu estou adentrando nossa, tô falando um assunto que eu não sei direito, né? Enfim, mas vamos lá. Ou seja, todas as reivindicações que vieram de cento e poucos anos atrás, elas já estavam sendo consagradas. Aí é quando surge, aí vem a Constituição de 88, que diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei, que é um movimento feminista que teve de 26 deputadas que organizaram isso para estar dentro da Constituição. Mas aqui é importante mencionar, como foi feita uma linha do tempo, a gente precisa contextualizar contexto histórico do momento. 1970. Em 1970, a gente estava no período de ditadura militar. Enquanto as mulheres de outros países estavam lutando pelos direitos das mulheres, no Brasil aqui, as mulheres não estavam, não que não estavam lutando, mas a prioridade da luta era contra a censura, era a favor da redemocratização. Ou seja, as mulheres brasileiras elas já estavam chegando, discutindo instâncias não só de direitos feministas, mas discutindo questões da sociedade, né? Então a gente precisa fazer essa diferença. Mulheres brasileiras, né, feministas brasileiras de 1970, 80, elas estavam discutindo conceitos amplos de sociedade, não direitos de mulheres. Nessa época, as mulheres na política elas já estavam ocupando, podendo concorrer a vários cargos, talvez não em sua amplitude, mas essas mulheres de 1970 que estavam se elegendo aos cargos, foi através dessas vontades de ocupar esses espaços que a gente elege, em 2012, a primeira presidenta do Brasil, Dilma, que talvez se não fosse fomentado naquela época, talvez hoje em dia a gente nem teria uma mulher presidente no Brasil. Ou seja, as mulheres aqui elas estavam ocupando os espaços não por ser mulher, mas elas estavam ocupando o espaço na sociedade pela capacidade de estar naquele cargo, pelo profissionalismo que elas vinham adquirindo com o tempo. Então, o quarto momento, ele é um pouco mais materializado, com tudo que foi lutado por outras mulheres. Aí a gente chega no pós-feminismo. E aí, algumas observações aqui, Tiago. Acho que é importante a gente observar o seguinte: nesse quarto momento, a gente está diante de um momento de auge da ditadura militar. E quando a gente fala de ditadura militar, a gente sabe muito bem que as pessoas elas não podiam se manifestar expressamente, que elas não tinham abertura, não tinham liberdade de expressão, sob pena não só censura, mas de tortura, desaparecimento forçado, etc. Então, nesse momento, esse paralelo que você fez é bem importante. Ó, enquanto lá, né, nos Estados Unidos e Europa, essas mulheres elas podem lutar pelos seus direitos, especificamente lutar pelos seus direitos sexuais e reprodutivos, que era o que estava ocorrendo lá no auge da segunda onda, que a historiografia oficial nos conta. Aqui no Brasil, nos países da América Latina, a questão de gênero ela ficou para o segundo plano, porque mais importante do que a questão de gênero naquele momento era sobreviver. Então, sobreviver e redemocratizar o país. Então, as mulheres, nesse momento, a preocupação delas era superar a ditadura militar, era conseguir que suas famílias não fossem mortas por ter ideias políticas diferentes.
Então, a oposição política contra o governo, e o governo, o ditador, também era um governo patriarcal, ele era fortemente massacrado, fortemente torturado e exterminado. Então, as mulheres não conseguiam pensar muito na questão de gênero naquele momento. A questão de gênero ela ficava para um segundo momento. O ponto central era pensar na superação da ditadura. E aí, isso a gente consegue observar a formação de um movimento mais robusto de mulheres no final da década de 1980. E aí a Constance, ela fala para a gente do lobby do batom. E aí eu vou trazer aqui outra sugestão de documentário, essa sim está na Globoplay, que é um documentário chamado Lobby do Batom. Todo ano, esse ano vai ser a terceira edição, todo ano, no aniversário da Constituição, na semana do aniversário da Constituição, eu e a professora Ana Paula Cimarella, a gente tem organizado no Centro Cultural da Justiça Federal a exibição desse documentário comentado, porque o Lobby do Batom foi um movimento de mulheres que impulsionou a inclusão de demandas feministas dentro do texto constitucional brasileiro, que foi através do Lobby do Batom que a gente teve a possibilidade das mulheres se manifestarem, criarem a chamada Carta das Mulheres, que foi lida aos constituintes com as demandas que as mulheres queriam, com os direitos que as mulheres queriam que fossem constitucionalizados, e com lemas como a Constituição para valer tem que ter direito da mulher, Constituição para valer tem que ter mulher no poder. Então, o lobby do batom, ele foi... o nome, primeiro, foi pensado negativamente, os constituintes homens que não queriam, alguns dos constituintes homens riam dessas mulheres que queriam fazer política e falavam, essas mulheres vêm aqui passando batom, por que não está em casa, né? E aí elas se fortaleceram do tema, assim, a gente passa batom, a gente é feminina e mesmo assim a gente quer estar na política. E aí a gente consegue observar esse movimento pela redemocratização. A partir desse momento de redemocratização é que a gente consegue observar a questão de gênero voltando com uma maior intensidade. Pode continuar, Thiago. Perfeito. Só para comentar em cima tecer comentários em cima do seu comentário. Então, no Brasil, a gente via essa onda feminista como primeiro plano a redemocratização. E nesse quarto momento, vou até ousar dizer que é um momento em que o mundo em si, né? Enfim, o mundo em si, eles estavam já começando a globalizar a ideias feministas a serem trocadas. É quando a partir da iniciativa da ONU que a gente vem a ter o Dia Internacional da Mulher. Ou seja, as lutas em cada país vai movimentando para que uma instituição, no caso a ONU, venha a ter essas discussões voltadas mais à mulher. Ou seja, existe uma universalização feminista, sabe? Que é marcado pelo quarto momento. Dito isso, a gente vai para o pós-feminismo, que é uma discussão, obviamente, mais atual, e a gente pode dizer que talvez o movimento feminista hoje não tenha a mesma intensidade. E aí, Thiago, antes de você continuar, só para trazer mais uma observação aqui, nesse momento de transição também, de redemocratização, a Constância ela traz para a gente também aquela lógica do feminismo acadêmico. As mulheres elas começaram a entrar na universidade, criar grupos de estudo, a gente começava a ter um movimento mais articulado de mulheres universitárias, alunas e professoras que começaram a promover a institucionalização dos estudos da mulher, ainda em uma parcela muito pequena, né? A gente, hoje, no século XXI, a gente começa a observar isso se amplificar. Eu gosto de... Quando eu entrei na universidade em 2008, na UF, no Direito, a gente não tinha grupos de estudos sobre direito das mulheres. Hoje a gente tem grupos a gente tem grupos de estudos, a gente tem disciplinas, a gente tem eletivas. Logo que eu entrei, eu não identificava isso, não tinha essa perspectiva ainda. Mas em outras universidades já tinha.
Então, a E gente começa a observar essa intensificação do pensamento acadêmico, das teorias feministas sendo elaboradas a partir do momento da redemocratização. E aí, de novo, é importante que a gente pense e que a gente saiba que a gente teve uma colonização de pensamento muito forte. A gente está estudando feministas lá de fora. Então, vem cá, vamos lá, autoras americanas, venham cá, autoras europeias. Não vou estudar nesse primeiro momento autoras brasileiras, latino-americanas. E aí a gente vai ter, já no século XXI, uma pegada muito forte, um questionamento muito forte do feminismo decolonial. Eu preciso descolonizar o meu pensamento, eu preciso ler a minha realidade a partir de quem vive a minha realidade. Então, sim, esse ponto do feminismo acadêmico também nesse momento de transição do quarto para esse talvez quinto momento que a Constância traz é importante. a Constância ela fala isso mesmo, que as universitárias e as professoras elas começam a institucionalizar o ensino de gênero dentro das instituições, mas foi como você disse, é um ensino muito restrito a determinados grupos, né? O feminismo, ele, é claro, ele é pensado por uma parcela pela falta de democratização do ensino, né? Então, é fomentado dentro das universidades em pequenos grupos e vai difundindo para a sociedade. Isso no quarto momento ela fala exatamente sobre a institucionalização não da luta feminista, mas da educação de mulheres, educação de gênero, né? E, inclusive, é importante se em 1970 essas mulheres já estavam discutindo hoje, o fruto é a nossa aula, né? Elas plantaram para a gente ter uma eletiva, quiçá uma obrigatória nas universidades. Dito isso, a gente vai para o pós-feminismo, ou quinto momento, como a professora acabou de falar, que talvez não seja um movimento tão intenso quanto os demais momentos, né? Talvez em virtude de que, as mulheres já estão na sociedade. Elas saíram de casa, ocuparam os espaços que eram estritamente vinculados a homens, espaços que mulheres não podiam entrar, né? Seja por costume, seja por lei, elas não podiam ocupar esses espaços. Agora elas ocupam esses espaços, né? E a ocupação desses espaços é um pouco preocupante, né? Porque não é só ocupar, mas é lutar para permanecer, é lutar para não ser hostilizado ocupando esse cargo, é lutar para não ser assediada por estar nesse cargo, é lutar para não ser estuprada. Então, o pós-feminismo e os debates hoje em dia é muito voltado à violência da mulher na rua. Antigamente, as mulheres elas sofriam violência doméstica. Hoje em dia, elas saem de casa, ocupam esses espaços e a violência está em todas as instâncias. Ou seja, a gente tem uma discussão, é claro, de que nós precisamos lutar pelos direitos das mulheres, igualdade salarial, ocupação de cargos de chefia e diretoria dentro da iniciativa privada deve ser fomentado, obviamente, mas há lutas que, em primeiro plano atualmente, é questão de eu saí de casa, vamos lutar para as mulheres não serem violadas. Então a gente vê muito políticas públicas voltadas para mulheres não serem assediadas, não serem estupradas ou qualquer coisa fora de casa. Então eu acredito que esse pós-feminismo, o feminismo atual que a gente vê é muito voltado a políticas públicas de não violência de gênero, né? Que acontece isso em todas as instâncias da sociedade, seja em faculdades, mulheres indo estudar na faculdade sendo violadas, vários casos da UFRJ Rural, mulheres voltando de casa dentro do ônibus. Então a gente fica pensando, vamos fazer políticas públicas, vamos mudar o Código Penal, ou seja, tudo isso é tudo voltado para a proteção das mulheres. Se eu estiver falando besteira, professora, por favor, me interrompa, mas foi assim que eu interpretei
pós-feminismo, tá? É, a mulher, ela ganhou a liberdade de ocupar esses espaços que eram estritamente voltados aos homens, mas agora elas precisam permanecer para lutar, né? A liberdade delas trouxe a preocupação de não ser violentada. Ou seja, eu sou livre, agora eu preciso sobreviver nessa selva, que é essa sociedade. Que, enfim, que a gente precisa fomentar e discutir isso para que daqui a 10, 15, 20 anos, a minha filha ou qualquer mulher que venha, enfim, não venha a ser violentada, sabe? Nesse tipo. A gente precisa comentar agora da não violência, para que as nossas meninas futuramente elas possam andar livres sem se preocupar. Porque eu estava até conversando com uma amiga, assim, uma observação que é interessante, gente. Acho que até a outra colega da última aula ela falou. Ela falou assim, ai, amigo, eu nem tenho. Andando na rua, ai, amigo, eu nem tenho medo de ser roubada, são de menos, eu tenho medo de ser estuprada. Eu fiquei assim, gente, cara, o medo do homem, quando tá nas ruas, é medo de ser roubado. O medo da mulher é de ser violentada. Eu falei assim, gente, como é que pode? É muito verdade. E eu conversando isso com outras amigas minhas, elas falaram a mesmíssima coisa, né? Então, acho que o pós-feminismo é mais focado no combate à violência, tanto doméstica, que é onde as mulheres mais sofrem violência, quanto é, na academia, na academia que eu digo assim, na educação, nos empregos, enfim. Eu acho que é isso. Se quiser fazer algum comentário. Tiago, Cecília, achei ótimo a relatoria, a ótima relatoria de vocês, muito boa. E o objetivo desse texto da Constância era justamente para a gente entender um pouco mais do nosso cenário, entender como é que é o cenário brasileiro e como é que a história brasileira não pode ser lida com a ótica norte-americana, com a ótica europeia. Não significa que as autoras americanas, europeias, não tenham uma relevância importante para a gente. Tem, a gente bebe na fonte delas também, mas a gente não pode ficar só nisso. Porque o problema, a gente no âmbito jurídico, a gente vê esse problema dos transplantes jurídicos, a gente se inspira lá, mas a realidade é diferente, e aí a gente sai com Frankenstein, né? Então, é importante a gente conhecer a realidade brasileira e a realidade latino-americana. E é por isso que no início dessa disciplina, no início, esse semestre específico do grupo de leitura, eu queria que a gente pensasse um pouco mais e conhecesse, para criar uma base, conhecesse aqui a historiografia oficial, o que é contado como primeira, segunda, terceira onda, porque isso é falado muito quando a gente vai falar, quando a gente vai se debruçar sobre o feminismo, então eu queria que a gente conhecesse isso e queria tecer críticas sobre isso também. E agora, nesse segundo momento da nossa disciplina, e que a gente vai continuar no segundo semestre de 2024, né, nos nossos próximos encontros, a falar sobre a perspectiva do feminismo negro e trazer autoras latino-americanas para pensar não só feminismo negro, mas feminismo indígena, feminismo. Transfeminismo, Oi? transfeminismo Para também. isso, exato, para a gente pensar em outras variedades de mulheres que tem na sociedade e as suas perspectivas também. O feminismo mexicano, o feminismo mestiço. Então, a gente tem uma série de feminismos que a gente precisa compreender e conhecer essa realidade, porque senão a gente traz o apagamento dessas mulheres. Queria escutar um pouquinho de vocês. O que vocês acham? Sentimentos de vocês com relação ao texto, o que vocês acharam? Se vocês querem trazer alguma contribuição, queria escutar quem está aqui presente. Professora Cecília aqui, só para adicionar, eu acho que, assim, realmente, para concluir, é basicamente isso que a senhora estava falando em relação à questão de que aqui a gente meio que teve também fases, né? Só que de uma forma diferente, marcado muito por conta do nosso contexto histórico, né?
E uma observação lá, uma coisa lá do início que a senhora falou em relação à questão do tabu do feminismo, que eu não sei se ficou claro quando eu falei lá no início, em relação ao nome da Heloísa Buarque, que virou Heloísa Teixeira, do nome dela, quando ela teve esse momento que teve essa virada, não, vou mudar, vou colocar Heloísa Teixeira, o nome da minha mãe, ela teve esse momento em que ela falou, ela afirmou, agora realmente eu abracei o feminismo, agora eu realmente entendo como feminista. Teve esse momento que eu achei bem emblemático também. Gostaria de ter adicionado. Legal, não, e interessante, né? Porque é isso, a gente usa muito o sobrenome do pai, que é o último sobrenome mais importante. Eu mesmo utilizo o Ribeiro, que é o sobrenome do meu pai. É, e como é que ela o Buarque de Holanda é um sobrenome que fortaleceu muito a trajetória acadêmica da Heloísa. E é interessante ela trazer esse posicionamento. Não, agora eu vou homenagear minha mãe, eu vou usar o sobrenome da minha mãe, que eu não costumava colocar. Isso essa reflexão é interessante de ser feita. É bem forte, é uma coisa bem emblemática. Exato, exato. Muito bem, gente. Então, debatemos sobre pensamento feminista brasileiro. Na aula que vem, a gente começa a pensar sobre pressupostos epistemológicos do feminismo negro, ok? Então, até a nossa próxima aula, galera. Tchau, tchau, professora.